Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal, também autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, e estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a importância do preparo para a gravidez. Muitas mulheres comparecem ao meu consultório planejando engravidar. Essa consulta ela é importantíssima, porque você pode prevenir tanto riscos maternos como riscos perinatais. E uma das perguntas que eu faço é justamente sobre os hábitos de vida. Então eu pergunto para a mulher como está a sua alimentação, como está a atividade física, como está o gerenciamento do estresse e como está o sono dessa mulher. Muitas mulheres planejam engravidar, mas elas possuem uma qualidade de vida ruim. E muitas vezes eu acabo perguntando a elas, e se hoje você tivesse com um filho, como é que seria o seu dia a dia? E elas acabam se surpreendendo, porque elas percebem claramente que não estão no melhor momento para engravidar por conta do estresse do dia a dia. A modificação do comportamento da mulher ao longo dos anos, como principalmente a inserção no mercado de trabalho, fez com que muitas mulheres adquirissem hábitos até então que eram mais comuns para os homens e os problemas em decorrência desses próprios hábitos. Então, são mulheres que muitas vezes fazem uso de bebida alcoólica, algumas fumam, algumas se expõem mais ao estresse do trabalho, e isso, no final das contas, é ruim para quem planeja a gravidez e também para o parto e também, claro, que também para a maternidade. Então, ter noção desse preparo é fundamental para que a gente possa trazer ao mundo pessoas, filhos mais saudáveis. Então, eu sempre trago esse conceito da importância dos hábitos de vida. E aí é algo muito individual, porque não adianta você perseguir o 10, né? Não, eu quero ser 10 no gerenciamento do estresse, eu quero ser 10 na alimentação, eu quero ser 10 na atividade física. Muitas vezes é interessante você ter um meio termo disso, né? Uma nota de repente entre 7 e 10. Isso é muito subjetivo, mas traz uma clareza maior sobre a importância desses hábitos e a correlação com os resultados maternos e perinatais. Por exemplo, na minha vida pessoal, a gente teve, depois da gravidez de Alana, a gente teve o Mateus e teve João Pedro e Miguel. João Pedro nasceu numa situação que a gente estava sob muito estresse e, obviamente, isso repercutiu na gravidez, no parto e até hoje na vida do João Pedro. Enquanto que Miguel, a gente pôde se preparar melhor. Eu, inclusive, tive a oportunidade de realizar o parto do meu filho, um grande sonho da minha vida. E o comportamento também de Miguel é completamente diferente do comportamento de João Pedro. É lógico que a gente fala de pessoas diferentes, mas nós somos seres influenciados pelo meio. Então é importante para toda mulher que planeja engravidar, prestar atenção no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho e se fazer a pergunta: é o melhor momento para engravidar? Ou vale a pena me preparar melhor antes de engravidar? Eu recebo diariamente no consultório as pessoas reclamando do seu trabalho. É impressionante. Então, por exemplo, chegam aqui advogados reclamando do dia a dia do trabalho, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as mais diversas áreas. Eu tinha até um conceito meu que era o seguinte: jamais ia chegar uma juíza aqui reclamando do seu trabalho. Pois chegou uma juíza reclamando do trabalho e, por incrível que pareça, essa juíza ela queria ser nutricionista, né? Então, a importância de você estar no lugar certo, fazendo o certo, sendo feliz com o seu trabalho, né? Isso também é fundamental. Muitas vezes a gente acaba reclamando do trabalho e não quer sair desse trabalho, a gente acaba até gostando. Então, para muitas situações, a gente precisa se adaptar ao meio e não reclamar do meio, né? A gravidez, vai acontecer muito isso. Muitas mulheres sabem, mas elas não se consideram, elas não agem como se estivessem grávidas. O que é que vai acontecer na gravidez? A gente vai ter diversas alterações no corpo da mulher, que ela precisa, claro, saber disso, né? E reconhecer tudo isso. Então, o que a gente vê? Muitas mulheres acabam tendo um aumento no volume do seio, do bumbum, a barriga cresce, o peso aumenta. Isso é uma coisa que é previsível, mas as pessoas não se preparam para isso, acabam se preparando para ter uma gravidez sem sintomas, sem o aumento do peso, sem as modificações corporais, né?
quando na verdade ela precisa tomar as rédeas desse processo e realmente, não, eu tenho clareza sobre isso, eu tenho consciência sobre isso e eu sei que isso faz parte do processo. Então, fazendo um apanhado dessa questão dos hábitos de vida e do preparo da mulher, um outro ponto importante é justamente a adaptação ao meio, isso é fundamental, porque muitas vezes não é o trabalho que vai modificar, não é o estresse do seu dia a dia que vai modificar, não é seu esposo, não é sua tia, não é sua mãe, não é o amigo, mas é você que pode modificar todas as suas ações e também facilitar esse seu meio. A gente não vai controlar o meio externo, mas a gente vai controlar, você vai controlar a sua própria vida para se adaptar a esse meio, como também a gravidez, como também para o parto, como também para a maternidade. Mas um outro ponto que a gente conversa bastante na consulta é justamente a partir desses hábitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação ruim, ela deve procurar um profissional especializado. Normalmente, um nutricionista, preferencialmente materno-infantil. Não sei se vocês sabem, mas eu também faço parte da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil e recomendo sim os profissionais que fazem parte desta associação. Além do nutricionista materno-infantil, se for o caso, você pode consultar um nutrólogo que tenha formação em nutrologia materna. Infelizmente, no Brasil, nós não temos muitos profissionais sobre essa égide, com essa formação. E muitos profissionais, ginecologistas e obstetras, já assumem o papel na suplementação nutracêutica, na prescrição de polivitamínicos antes da gravidez. Além da questão da alimentação, passando para a questão dos hábitos de vida em relação à própria atividade física, é preciso você ter uma rotina de atividade física boa. Isso vai ser muito importante também se você quiser o parto normal, até porque o parto normal, o trabalho de parto, ele vai exigir muito mais do seu esforço, o esforço físico. É literalmente um trabalho. É importante alguns músculos relacionados à musculatura do períneo, e isso você pode também fortalecer, tanto através de uma atividade física direcionada com um profissional de educação física, que tenha também experiência com mulheres gestantes, como também a própria fisioterapia pélvica. Mas aí, normalmente, a fisioterapia a gente recomenda no próprio período da gestação. Nesse momento do preparo, a gente orienta uma rotina de atividade física para essa pessoa. E muitas vezes a gente acaba pensando, não, eu tenho que fazer todo dia na semana academia, muay thai, boxe, pilates, as mais diversas atividades físicas. Isso vai depender da sua rotina. Então, faz sentido, inclusive, você ter um profissional, ou seja, um educador físico, ou até mesmo um psicólogo, que converse sobre essa sua rotina de vida para que você tenha uma rotina mais adequada para o seu estilo de vida, a sua profissão, até o seu tempo disponível, né, para essas atividades físicas. O outro ponto importante, o gerenciamento do sono, né? Isso vai também depender da alimentação, vai depender também do gerenciamento do estresse e vai depender também da atividade física. Eu, por exemplo, quando realizo atividade física à noite, meu sono é ruim. Eu tenho um comportamento matinal. E aí, quando eu tenho esse comportamento matinal, quando eu realizo atividades físicas pela manhã, geralmente a minha qualidade do sono noturno é maior. Mas aí, isso vai depender de cada pessoa. Um outro ponto importante, fundamental também, uma pedra angular, é o gerenciamento do estresse. Cada vez mais a gente tem uma vida agitada, cercada de medo, cercada de risco. Neste exato momento, estou gravando esse vídeo em 2021, vivemos o problema da pandemia da Covid-19 e isso alterou muito o nosso gerenciamento do estresse. Enquanto muitas mulheres estão engravidando, né, outras com dificuldades para engravidar, e muitas outras perdidas no que deve fazer nesse momento. A questão do gerenciamento do estresse, ela deve também ser abordada com um profissional especializado. E sim, eu recomendo psicólogo, eu faço terapia até por lidar com muitas situações de estresse do meu dia a dia do trabalho e hoje em dia até para um aconselhamento, como eu falei, gerenciamento de tempo, programação de suas atividades, rotina na mudança dos hábitos. Um psicólogo ele pode te ajudar em relação a isso. Então, essa ajuda
essa ajuda profissional especializada, ela é fundamental na mudança de hábitos. Agora, é importante que a gente traga o protagonismo para a própria pessoa, porque não adianta você procurar, sei lá, 5, 10 especialistas e, de repente, você não modificar o seu comportamento, você não se modificar e se adaptar para esse meio. Então, a gente reforça, por mais que a gente delegue muito das nossas atribuições para outros profissionais, o protagonismo desse planejamento, dessa gravidez, ele é exclusivamente seu. Não jogue a culpa nos outros profissionais. A gente fala, eu lido muito com mulheres que sofrem perdas gestacionais, sejam por abortamentos ou óbitos fetais tardios ou óbitos perinatais. E muitas vezes o mais comum é a gente partir para a culpa do profissional, né? Isso também é muito estudado nas fases do luto, é você culpar outra pessoa, quando na verdade o mais importante é você trazer a responsabilidade do que você pode melhorar ainda mais. Então, no planejamento da gravidez, é importante você ter a autorresponsabilidade e partir para essa gestação no momento certo e se preparando da maneira certa. Então, você veja que a gente já está conversando sobre diversos parâmetros, diversos fatores que são importantes nesse planejamento da gravidez. E, claro, na consulta ginecológica, sim, o ginecologista, como médico geral da mulher, ele vai solicitar uma série de exames. Eu gosto de avaliar a mulher como um todo e, normalmente, nós pedimos alguns exames de rotina, como a colposcopia, a colpocitologia oncótica, os exames de imagem, muitas vezes, nas mulheres abaixo de 40 anos, ultrassom da mama, ultrassom transvaginal. Muitas vezes, saber como é que está o abdômen superior é interessante e algumas mulheres acabam tendo o diagnóstico de patologias tireoidianas, então nós pedimos também a ultrassonografia da tireoide. E uma rotina laboratorial extensa, mas com muito cuidado, né, para ser analisado todos os parâmetros, que não adianta você pedir um batalhão de exames e não analisar com detalhes. Muitas mulheres até me perguntam, doutor, peça todos os exames na minha consulta, e eu sempre digo, olha, é impossível pedir todos os exames, até porque, né, você não teria nem sangue suficiente para que a gente pedisse todos os exames. Mas existe uma bateria de exames que vai variar de profissional para profissional. Eu mesmo tenho uma visão importante sobre os nutrientes, então peço alguns nutrientes que outros profissionais muitas vezes não pedem, e cada médico também vai estar associado à sua rotina. Eu também tenho muitas pacientes portadoras de trombofilia e acabo pedindo alguns exames específicos relacionados a estas patologias. Então, a análise do laboratorial, ela é importante. Depois que a gente analisa os hábitos de vida, o momento atual, a gente fala da autorresponsabilidade da mulher, a gente pede os exames de rotina, analisa esses exames, a gente pode partir para uma orientação mais específica em relação a esse planejamento da gravidez. Mas, sinceramente, o mais importante de todo este preparo, literalmente, é você se considerar que está no momento mais adequado para a sua gestação, é você enxergar os passos adiantes que você vai dar nesta gestação, é lá na frente você já imaginar como que vai ser o seu parto e também qual é a fotografia, qual é a imagem que você vai representar dessa conquista. Então, muitas mulheres chegam para mim e dizem, doutor Glaucio, eu imagino que eu vou estar amamentando meu bebê, que eu vou estar com meu esposo, que eu vou estar no leito de hospital com a mãozinha para cima, agradecendo aí por essa vitória. E essa visualização, essa imagem, ela pode lhe ajudar a perseguir, a dar o passo a passo do que você vai fazer daqui por diante. Porque quando você enxerga, quando você tem desejo, isso muitas vezes, tem até um livro interessante que eu recomendo para muitas pessoas, que é o Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Então, é você ter essa atitude mental, você ter esse propósito, você imaginar chegando lá. Todos os dias, se você imaginar essa vitória, você vai dando um passo a passo e o que é mais importante não é fixar isoladamente só naquela imagem, tá bom? Mas é também você saber, e hoje, o que é que eu posso fazer hoje para planejar a minha gravidez? E aí você vai dando mais um passo, vai seguindo adiante e vai chegar no seu objetivo final.
tá bom? Bom, é isso. O assunto é bem extenso, mas eu acho que eu consegui resumir alguns pontos importantes neste vídeo. Se você gostou, dá um like no nosso vídeo, compartilhe. Isso vai fazer com que nós possamos produzir vídeos de maior qualidade sobre o assunto, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.